Hoje é uma noite muito especial para todos nós cristãos, véspera de Natal. A reflexão que desejamos passar a vocês é sobre a parábola do semeador. Jesus foi o maior distribuidor de sementes do bem que já passou pela terra. Mas e nós? Que tipo de sementes e onde estamos plantando? Temos as duas perguntas enviadas ao nosso programa. Uma, onde fica o espírito de uma pessoa viva? No cérebro, no coração, dentro do corpo, fora do corpo? É isso que nós vamos ver. E a outra sobre o direito ou não de uma mulher que é submetida a um estupro e engravida, se ela tem o direito de provocar o aborto. E para encerrar em presença literária, a apresentação do livro Espiritismo é Pop, com os nossos corações em festa pela data do aniversariante Jesus, Espiritismo, Diálogo Espírita está com você. Amigos do Diálogo Espírita, estamos hoje iniciando nosso programa com o tema livre. E nessa data especial, véspera de Natal, nós escolhemos para falar sobre a parábola do semeador, constante do Evangelho e também interpretada à luz da doutrina espírita na obra Evangelho segundo o Espiritismo. Estou aqui na companhia do Carlos Augusto Parche e do Gilberto Tomasi. Tudo bem com vocês? Bem, bom, Parche. Que bom. Então, é realmente uma alegria grande para nós podemos aqui discutir um tema tão importante, numa data importante como essa. Espero que recompense a atenção que vocês estão nos dando numa data hoje que geralmente as pessoas já estão festejando com suas famílias. Mas aqueles que tiverem a bondade da sua audiência em nos ouvir, quem sabe a gente possa aprender junto alguma coisa. Muito bem, a parábola do semeador, resumidamente, diz o seguinte, que uma pessoa, um agricultor, saiu a plantar e colocou sementes em vários lugares diferentes. Primeiramente à beira do caminho, onde os pássaros logo vieram e as apanharam, portanto não frutificou. Depois, num outro lugar, ou um outro semeador, colocou sobre terrenos pedregosos e essas sementes germinaram rapidamente, porque não tinha o solo, né, para se fixar. Mas justamente por isso, em função de não poder se enraizar, o sol veio, queimou e elas se acabaram. Numa terceira situação, a sementeira foi feita em meio aos espinheiros. Nós vamos ver depois aí com os nossos companheiros a interpretação disso. E também essa semente não era um solo apropriado, obviamente. Foi sufocado pelas outras ervas, outros arbustos e não frutificou. E só uma quarta parte é que acabou germinando, crescendo, frutificando, e diz o Evangelho que deu frutos na proporção de 30 para cada semente plantada, outras a 60 e outras até a 100 para cada uma que foi plantada. Eu gostaria de colocar então aqui para vocês uma interpretação de cada uma dessas, quem seria esse do ponto de vista espiritual, né, de sentimento, de comportamento, de atitude. Quem é quem nessa história? Por exemplo, a começar pelo quem plantou à beira do caminho. Nessa parte. Bem, eu fico feliz de ter a parábola do semeador, já que essa é a minha profissão terrena, engenheiro agrônomo. Estamos afeitos aí à semeadura, mas é evidente que nessa parábola se fala da semeadura espiritual. Mas é uma analogia muito bem feita, porque a semente jogada à beira do caminho, ela fica exposta e os pássaros vêm, a comem e elas somem. O que o Cristo quis transmitir com isso? Não é? Que as coisas muito fáceis, as coisas que vêm muito fácil, que são colocadas rapidamente à disposição, não são geralmente as que produzem bons frutos, porque essa exige mais esforço, exige uma possibilidade de enraizamento, né? Que é a quarta parte da parábola, e que aquilo jogado de um modo aleatório não traz frutos.
Isso nos mostra que nós temos que nos portar como terreno apto a receber a semeadura e não como o caminho que recebe a semente, mas deixa ela exposta a qualquer motivo, que são aí as vicissitudes, os vícios, os desejos, a preguiça, o egoísmo, que são os pássaros que comem a boa semente que nós recebemos no sentido espiritual. Ao mesmo tempo, também nos diz que nós sejamos cuidadosos com o nosso semear do bem, com as nossas sementes, para ver onde nós a estamos colocando no sentido de que nós sejamos mais efetivos. Pois é, Gilberto, e a segunda situação, sobre os terrenos pedregosos? Essa semente também não pode frutificar. O que do ponto de vista espiritual significa terreno pedregoso? Olá, amigos, sou Wilson Parchin. O Parchin acabou de falar que às vezes as coisas mais fáceis não têm o devido valor. Então, talvez não, com certeza, o Mestre Jesus quis dizer o seguinte, com essa parábola, né, nesse sentido de semear em locais com mais pedregulho, com mais dificuldades, para demonstrar que nós temos que ter, sim, força de vontade, determinação, mesmo que o caminho seja árduo, a semente seja plantada em um lugar difícil, ir lá regar todo dia. Regar de que forma? Como o Parchin acabou de falar, corrigindo aquilo que está errado em nós, sabendo como agir, de que forma chegar até esse local mais difícil, para que possamos crescer. Como uma semente que cresce naquele local difícil, nós possamos também ir aparando as nossas arestas, seja em que local for. Saber dar continuidade naquele processo, né, que a semente germine e dê frutos bons. Né? Mas é mais difícil, né, Gilberto? Olha, o ideal é que se fosse que esse plantio que a gente faz, em relação ao nosso, como o Parchin bem lembrou, nosso próprio terreno interior, né, a nossa alma, a nossa intimidade, mas também aquilo que a gente se propõe, ou deveria, por uma questão de solidariedade, fazer em relação aos nossos semelhantes, os atos bons, todas as nossas atitudes positivas, que fosse feito de uma maneira consciente para não estragar essas sementes, para que a perda fosse a menor possível. Sim, né? mas... Então, procurar o terreno bom. Agora, se não é possível, tenta ser até no deserto. Né? Não tem nem dúvida. E se nós olharmos os pequenos agricultores, mesmo na Europa e aqui no Brasil, no Paraná, no Sudoeste, por exemplo, que tem terrenos muito declivosos, com muita pedra, eles iam retirando a pedra do terreno e fazendo taipas, muros. Com isso, foram tornando o terreno pedregoso, onde a semente praticamente não podia nascer, num terreno fértil. Isso é outra símbolo para nós. Removamos as nossas pedras para que a semente tenha profundidade no nosso solo. Porque muitas vezes nosso coração está cheio de pedra em cima, mas só nós podemos remover como agricultor do terreno. E não desistir de ir retirando essas pedras então, né? Senão a semente cresce de qualquer forma, mas não é o ideal. É interessante o que o Parchin acaba de colocar, porque exatamente isso. Então, se nós dispomos apenas, digamos assim, vamos, se vocês me acompanham nesse exemplo que me ocorreu agora. Dentro de uma família, composta aí por vários membros, digamos, né? E daí, de repente, só tem uma pessoa ali que é mais afável, que é mais cristianizada, que já cresceu um pouco espiritualmente, de resto, por razões que não interessa nós analisarmos aqui, até porque é fictícia essa situação, essa pessoa é mal compreendida e a mensagem dela quase é difícil alcançar o coração dessas pessoas. Tudo que ela diz, tudo que ela faz é insuficiente, sempre desagrada, é motivo de crítica, a discórdia, a desarmonia, e ela de benfeitora daquela família, de protetora espiritual, ela acaba sendo uma vítima. Ou seja, ela está plantando num terreno pedregoso. O que acontece? Ela só tem essa opção, ela não tem o terreno bom para fazer a sementeira. Ela só tem aquilo, a família dela nessa encarnação é aquela. E ela vai ter que encarar isso provavelmente até o resto da vida. Ela vai fazer o quê? Vai parar de semear? Não. Ela vai tentar justamente transformar essa família pela bondade, pela doçura, pela persuasão, fazer com que aos poucos essas pessoas amoleçam seu caráter, seu temperamento e se tornem mais receptivas àquilo que ela tem para... Sem sombra de dúvida. Né? Seria por aí? Vai tirando uma pedrinha de cada um. Uma pedrinha de cada vez, até o terreno transforma aparecer. O solo. Agora, a terceira situação aí é nos espinheiros, Gilberto, né? Sim.
Pois é. Seria ali, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, que os espinheiros poderiam representar os interesses materiais, que sufocam, que invertem aquela equação que nós deveríamos ter de colocar primeiro a importância do valor do espírito acima do valor da matéria. Então, os interesses materiais acabam sufocando os do espírito. Por aí? Com toda certeza. E isso acaba deixando o solo assim, com mais dificuldade para que a semente germine como deve, né? Então, nós vivemos... É muito complicado. Nós temos que analisar realmente o que o mestre quis dizer com isso, como você acabou de falar. Então, lógico que, como nós já conversamos aqui em outros programas anteriores, que as coisas materiais são importantes, mas não é o mais importante. E nessa questão específica dessa parábola do semeador, nós temos que ver esse outro lado que você colocou, fazendo com que esses espinhos, então, não nos levem a trilhar aquele caminho de dar continuidade nessa semeadura, levando em bom tom as coisas espirituais, os valores morais, aquilo que a gente deve dar de bom para os outros, de exemplo, e não tão somente naquilo que nos faz bem materialmente. O espiritualmente é que é muito importante também, né? Pois a gente já comentou até sobre o bom terreno, né? Que seria o lugar mais fácil de se plantar, ou o mais adequado, principalmente. E eu até vou avançar um pouquinho mais, porque isso acho que já ficou implícito naquilo que nós comentamos. Dos 3 que não deveriam, né? Ou que são impróprios, sobra um terreno bom, uma situação melhor em que há essa possibilidade de haver multiplicação dos grãos na proporção de 30, 60, 100 por 1, claro, expressão de Jesus aí de uma maneira figurativa. Agora eu coloco para você, Parche, então, o seguinte, nós, até de modo geral, nós temos a ideia no meio espírita de que fazer boa sementeira se trata de passar a mensagem espírita à frente, a divulgação da doutrina espírita. Para outras religiões, às vezes, eles chamam de pregar a palavra do Senhor. É a palavra, né? A palavra. Mas, na verdade, existe um outro ângulo aqui que eu gostaria de abordar com vocês, que é aquele sentido em que você faz, através de exemplos, de atitudes, de pequenas atitudes do dia a dia, né? Aquele sorriso, aquela simpatia, um olhar de complacência, uma palavra amiga, um momento de preocupação, um telefonema, ou seja um e-mail, hoje em dia com os vários tipos de comunicação mais rápida. Eu coloco isso porque a gente vê que esse tipo de situação, ela não se esgota no ato em si, daquele momento, do presente. Ela tende justamente a replicar, a multiplicar as sementes para o futuro, porque a pessoa que recebe aquela atenção, aquele carinho, ou uma ajuda financeira, maior ou menor, não interessa. Ela talvez um dia na frente, ela lembre disso aí e tenha um gesto de gratidão para com outras pessoas, criando uma corrente do bem. Eu gostaria que você estendesse um pouquinho mais isso aí, Parche. É importante. Na verdade, a semeadura do bem, ela não é só a semeadura da palavra, ou como algumas religiões dizem, do testemunho, ou da pregação pura e simples, mas especialmente o da exemplificação. Até porque a parábola do semeador precisa ser completada. Ele fala que uma semente deu 30, 60 ou 100 por 1. Isso significa o nível de cuidado que se teve com a semente. E o cuidado não é só o ato de semear, é o ato de viver, de exemplificar. Então, às vezes, as coisas mais pequenas que nós não damos importância têm esse reflexo. Porque todo bem distribuído, seja qual for o tipo de bem, ele traz para a pessoa, liga a pessoa com energias boas. Ela pode naquele momento não sentir, não reagir, mas são coisas que vão clareando, vão tirando aquelas pedrinhas, as asperezas, vão tirando aquelas pedras delas. Então a nossa importância do viver a exemplificação. E o que é isso? Nós temos que ser santos no comportamento? Não, mas a gente tem que distribuir bondade, de estar, como você coloca, de estar disponível, de ter um sorriso, de ter uma palavra amiga, de ajudar desinteressadamente aquela pessoa que precisa, porque o próprio Evangelho, né, nos diz isso, que não há alma tão dura que não seja grato a quem lhe ajuda. Não é? E isso, às vezes, essa nossa disponibilidade de semear dia a dia com as pequenas coisas, ela pode trazer efeito no outro. Né? E aquela semeadura ser aquela, talvez a de 30, mas depois ela se torna de 60 e a de 100 por 1. Ô Gilberto, estamos quase no final do nosso quadro,
Mas e Jesus aí, né? Já que nós estamos aí vivenciando a véspera de Natal, Jesus foi é o grande exemplo nosso também nisso, né? De semeador, não esse que só falasse, claro que ele pregava, ele subiu na montanha, tem o famoso sermão da montanha e tudo, ele deu um valor inestimável, mas ele exemplificou de uma maneira máxima, até a pregação na cruz. Ele vivenciou tudo isso, né, Wilson? Todas essas etapas que nós comentamos agora, né? Ele vivenciou e passou por todos os caminhos, e cada caminho, cada etapa dessa da semeadura, ele foi dando exemplos, né? E exemplos vivos, inclusive. Ele deixou a mensagem. E está dando frutos até hoje, né? Está dando. Infelizmente não é tanto quanto se esperaria que fosse, né? É isso que eu ia falar, que infelizmente, às vezes a gente só se atém a isso nesses momentos, aliás, infelizmente não, felizmente, nesse momento que a gente abre o coração, então, nessa época propícia, que levemos isso o ano todo, então, esses exemplos de Jesus, né? A semente, ela veio perfeita. Nós que não somos os solos né? adequados. Sim, exatamente. Ele nos contratou e nós não estamos dando conta da empreitada. Ainda estamos a dever, porque 2000 anos depois, e nós estamos aí capengando, né? Ainda talvez semeando. Isso quando a gente não semeia, além do terreno ser ruim, a semente ser ruim. Porque semeamos também muita maldade ainda, o que é pior. Porque existe a semente boa e a semente má. Semeamos espinheiros. Espinheiros. Bom, meus amigos, desejamos a todos vocês um Natal de muita paz, de muita alegria, tentando vivenciar isso não só nessa noite, amanhã, durante o dia, mas por todo o próximo ano. Temos que considerar mais essa necessidade de nos transformarmos pelo nosso próprio bem, não é pelo bem dos outros. Também, ajudando aos outros, nós estaremos nos melhorando. É recíproco, é automático, é a lei da vida, não pode ser diferente, não é diferente. Temos que nos conscientizar, é o caminho, Jesus já disse, o caminho, a verdade e a vida. Muita paz a todos e até a nossa próxima semana. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 2 centenas de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Prezados amigos, dentro do quadro Espiritismo Responde, temos 2 e talvez até 3 perguntas bastante interessantes. Uma pergunta que aborda um tema bastante polêmico, que é a questão do aborto, é muito interessante. A mulher que foi vítima de estupro engravida pode abortar? Bom, é importante nós destacarmos que a doutrina espírita tem como um dos seus princípios básicos a questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é inviolável,
Ou seja, só nós podemos tomar decisão por nós mesmos. Cada pessoa toma essa decisão livremente, de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua vontade. Nada nos pode ser imposto de forma dogmática, impositiva nas decisões pessoais, por ser uma questão religiosa. Mas também nós temos que destacar que existe a lei de causa e efeito, que alguns chamam de lei de ação e reação. Essa lei de causa e efeito, ela diz que nós podemos usar livre-arbítrio, mas recebemos de volta tudo que o nosso livre-arbítrio causar. Ou seja, se nós errarmos no uso do livre-arbítrio, o erro retornará com a mesma intensidade, com a mesma energia sobre nós. Tem um ditado muito antigo e popular que diz que o plantio é livre, que é o uso do livre-arbítrio, mas a colheita sempre é obrigatória. Eticamente, filosoficamente, a doutrina espírita ela se posiciona claramente pela não realização do aborto, mesmo nas situações de estupro. Por que isso? Porque essa questão decorre de que o fato que a partir do momento em que o óvulo fecundado se mida, ele se liga ao útero materno, o útero da mulher grávida, inicia-se o desenvolvimento do feto e, portanto, há um espírito que, num processo de reencarnação, ligado nesse momento ao feto. Então vejam bem que se a pessoa tomar a decisão de promover o aborto, ela vai provocar a interrupção de um processo reencarnatório, e isso, sem sombra de dúvida, traz prejuízos enormes, graves ao espírito que está envolvido naquele processo. Além do mais, nós devemos lembrar que o feto é um ser vivo, e a ciência já comprovou que ele tem sensações, percepções, essas percepções físicas, essas percepções são psicológicas e espirituais. Inclusive, nós temos que nos lembrar que o feto ele tem um grau de autonomia relativo e ele sente dor, ele sente medo, ele sofre. Então, imagine um aborto artificial por meios geralmente muito violentos, que dor, que sofrimento, que angústia traz aquele feto e ao espírito que está ligado a ele. Portanto, eticamente, filosoficamente, para a doutrina espírita, o aborto provocado artificialmente por uma decisão íntima, pessoal, tomada livremente, equivale à decisão de tirar uma vida. E isso com as consequências advindas pela lei de causa e efeito, pela lei de ação e reação. Tirar uma vida sempre é uma energia muito negativa e que retornará a nós nesta ou em outra encarnação. Mas é importante destacar que o Espiritismo não defende a criminalização do aborto, não. Exatamente porque nós acreditamos no livre-arbítrio, na livre decisão pessoal, na tomada de atitude consciente das pessoas, mas ao mesmo tempo que acreditamos nisso, nós temos a obrigação de tentar esclarecer as pessoas que a questão ética, filosófica a esse respeito tem que ser muito discutida. Então nós propugnamos pela discussão séria, pela participação de um diálogo construtivo, para o esclarecimento da sociedade, para o entendimento das relações corpo-espírito, das vivências das vidas, porque essa interface com o espírito, essa interface com as leis naturais que regem o universo tem que ser melhor conhecida. Com isso, as decisões a respeito desse tema, o aborto, poderiam ser melhor refletidas. Uma segunda questão muito interessante, feita também por um dos nossos amigos espectadores, onde fica o espírito de uma pessoa viva dentro do corpo? Onde está localizado o espírito? Essa pergunta é muito interessante, não é? Primeiro, nós temos que esclarecer que o espírito tem existência real, ou seja, ele não é algo abstrato, o espírito tem existência. Também é importante nós pontuarmos que o espírito não é constituído da mesma matéria do corpo físico, mas tem com essa matéria do corpo físico o mesmo elemento gerador, que vem do mesmo princípio. O princípio da unidade, da unicidade, é aceito pela ciência e a doutrina espírita, os espíritos superiores, nos dizem que é assim. A doutrina espírita já descrevia isso com toda a idade que ela tem. Então, o espírito, para poder se relacionar, para poder interagir com o corpo, ele tem um corpo espiritual que se liga, que faz a ponte entre o corpo material
e o corpo espiritual. Ele faz a ligação entre o plano espiritual vibratório e a matéria física tridimensional em que nós vivemos. Portanto, ele é um elemento intermediário entre essas duas dimensões, essas duas vibrações. Também nós sabemos, pela explicação dos espíritos, que esse corpo espiritual, no processo de encarnação, reencarnação, ele se liga célula a célula, na medida que o feto se desenvolve, que a criança cresce, e essa ligação vai se tornando cada vez mais forte. E como essa ligação ocorre célula a célula durante todo o processo de crescimento, que se encerra em torno de 6, 7 anos de idade da criança, essa ligação fica bastante completa, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o espírito está, então, distribuído em todo o corpo, não tendo uma localização de uma área específica dentro, no coração, ou na mente, ou no pulmão. Nós ainda podíamos fazer uma analogia com a própria vida orgânica, né? Do nosso corpo. Onde que está localizada a vida? Qual que é a sede da vida? É o cérebro, o coração, é o pulmão, é o rim, os intestinos, o sangue, o músculo? Não. A vida está distribuída em tudo. Então, como nós sabemos que a vida está distribuída em todo o corpo físico, distribuída em todos os nossos órgãos, assim também a presença do Espírito, ligado através do perispírito, é o que ocorre. Assim o é também com o Espírito. Solicitamos, amigos, que continuem nos mandando perguntas. Está aí no rodapé o endereço de e-mail. Nos ajudem, mandem perguntas, mandem suas dúvidas, que nós teremos muita alegria em respondê-los e vai facilitar muito a nossa comunicação. Obrigado. O Espiritismo é Pop é um livro do autor Marcelo Teixeira, publicação de 2015, da editora do Centro Espírita Amor e Caridade Bauru. Tem 191 páginas e 18 capítulos. O livro está classificado como de dissertações e reflexões espíritas. E a intenção do autor, com este título, é demonstrar, através, obviamente, do conteúdo, que o Espiritismo está sempre atualizado, que o Espiritismo é de vanguarda. Problemas e temas que afetam o dia a dia das pessoas, em âmbito social, moral, nacional e internacional, atesta mais uma vez tudo aquilo que a gente já vem dizendo ao longo de vários programas, de que a doutrina espírita se relaciona com todos os ramos de conhecimento. O Espiritismo precisa ser ouvido, não só pelas vozes dos espíritos que se levantam das tumbas, mas principalmente pela voz da força da sua filosofia. O Espiritismo é moderno e atual, mas também otimista e alegre. E aí que o autor, em vários dos textos, faz, digamos, uma censura, uma reprimenda aos próprios espíritas que poderiam estar no mundo sem ser do mundo e não fugir do mundo. Explicando com isso que nós podemos e devemos participar dos fatos materiais da vida, sem nos deixar de ser engolidos por eles, ou de termos a conduta da omissão, aquele comportamento de avestruzes, que faz de conta que muita coisa que ocorre à nossa volta não nos diz respeito porque somos espíritas e estamos apenas preocupados com o futuro da alma. Não, nós estamos também preocupados, sim, com o presente e com todos os problemas que nos cercam. Política, terrorismo, homossexualidade, ecologia, preconceitos, tradições, são alguns dos temas tratados no livro. Enfim, é uma leitura leve, agradável e que cumpre com o objetivo proposto pelo autor, que é de instruir, despertando a atenção da presença constante dos ensinamentos espíritas na vida de todos nós, independente e, apesar de tudo, de todos os avanços científicos, da tecnologia e das transformações atuais. Portanto, eu recomendo O Espiritismo é Pop, Marcelo Teixeira. Fica a nossa dica da noite de hoje para todos vocês. Até a próxima semana.
Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.